Damos as boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um projeto de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio 7 e eu sou Luísa Richter. E a partir do trabalho intitulado Elas Têm Outro Jeito de Ser e de Resistir, a narrativa de mulheres sobre feminismo e a sua militância durante a ditadura civil-militar brasileira, de Débora Creus, vou conversar com você sobre a ditadura de 1964 e a participação das mulheres. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório Projeto Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira no Rio Grande do Sul. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir evidencia que ser mulher é uma construção social e que esse tornar-se-em é feito a partir de uma perspectiva patriarcal inerente ao sistema capitalista, na qual mulheres ocupam determinados espaços e funções. A autora evidencia que esse processo não é natural, ou seja, a posição que as mulheres se encontram na sociedade é construída pelas pessoas que estão nessa sociedade. Ainda, o processo de tornar-se mulher não é igual para todas. Se pensarmos no pertencimento de classe, etnia, raça, gênero, geração e região, teremos muitas diferenças. E embora o feminismo possa unificar uma série de lutas, existem também aquelas que são específicas a partir de determinados contextos econômicos, políticos e sociais, mas que obrigatoriamente se encontram através da dor que é sentida por essas subjetividades. No Brasil, o movimento de mulheres se iniciam de maneira organizada no final do século XIX. No século XX, costuma-se fazer referência às demandas das mulheres pelo direito ao voto, personificadas na figura de Berta Lutz. Essa foi uma mobilização muito importante, mas não a única. Outras mulheres com outras trajetórias de vidas tinham outras demandas, como assistência para os seus filhos enquanto trabalhavam, proibição do trabalho infantil e salário iguais dos homens, entre outras coisas. Durante a ditadura de 1964, nós encontramos mulheres organizadas à direita e à esquerda. A direita compondo organizações e partidos políticos que apoiaram o golpe e a ditadura, e a esquerda participando da oposição ao regime. Uma dessas formas de participação foi integrando as organizações de luta armada. Mas, nem nesse espaço de atuação, as mulheres estavam livres de sofrer atos de machismo e sexismo de seus colegas. Além disso, algumas pautas do movimento feminista eram vistas para muitos guerrilheiros como menores, no sentido de serem menos importantes que a derrubada da ditadura e da sociedade capitalista. Então, o que a gente pode perceber? As mulheres guerrilheiras, além de sofrerem a violência do Estado por serem inimigas políticas, também eram reprimidas por sua condição de ser mulher, algo que chamamos de dupla opressão do Estado. E outras vezes, essas violências eram reproduzidas pelos próprios militantes. Ao final da ditadura, muitas ex-guerrilheiras continuaram ativas politicamente, dedicando-se ao movimento feminista ou às lutas por memória, verdade e justiça em relação aos mortos e desaparecidos políticos. Demandas que foram esboçadas enquanto essas mulheres estavam na clandestinidade, lutando contra a ditadura, transformaram-se em conquistas, como a criminalização da violência de gênero e a criação de delegacias especializadas. Você consegue perceber que esses exemplos demonstram a existência da violência contra as mulheres? Então, hoje vamos falar sobre um tema que durante muito tempo ficou à margem da história e das memórias oficiais: a participação das mulheres na luta contra a ditadura civil-militar brasileira. Quem eram essas mulheres e como elas se inseriram nessa resistência? Se considerarmos a ideia de ser mulher como uma construção, que espaços e papéis elas deveriam ocupar e desempenhar de acordo com uma sociedade patriarcal como a nossa? Durante muito tempo, as mulheres estiveram muito mais nos espaços privados, ou seja, nos lares, desempenhando as funções de cuidadoras de casa, dos maridos e dos filhos. Isso, claro, quando a gente pensa em uma configuração de família cis heterossexual. O que chamamos de espaço público é o que indica uma esfera de debate e de participação política, e era ocupado apenas por homens, de forma geral. Você deve estar pensando, isso faz muito tempo que aconteceu, né?
E se eu te disser que as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil há menos de 100 anos atrás? Sim, foi no início da década de 30. E até os anos 1960, a participação das mulheres na política era bem pequena. Mas foi justamente nesse momento que as coisas começaram a mudar. As mulheres passaram a se envolver cada vez mais com o movimento estudantil, o movimento pela terra e o movimento sindical, além de outros. E após o golpe de 1964 e a implantação da ditadura, na medida em que as organizações guerrilheiras foram sendo criadas, muitas mulheres ingressaram na luta armada. Vamos conhecer um pouco mais sobre os desafios de tornar-se mulher na guerrilha? Como eu falei para vocês, nem nesses espaços em que se lutava por transformações sociais, as mulheres estavam livres de sofrer atos de machismo e sexismo de seus colegas. Esses comportamentos foram relatados por diversas ex-guerrilheiras em depoimentos dados às pessoas que pesquisam o regime militar. Como quase todas as organizações eram regidas por homens, nos momentos de estabelecimento de objetivos e planejamento de estratégias, as demandas específicas das mulheres eram sempre colocadas em segundo plano, para serem consideradas somente depois que a ditadura fosse derrubada ou que um novo regime fosse implantado no Brasil. Aqui, a gente tem opiniões diferentes entre as próprias mulheres, o que nos demonstra que não era um grupo que pensava sempre do mesmo jeito. Para algumas mulheres, esse pensamento estava correto. Primeiro a luta contra a ditadura e depois as demandas de gênero. Para outras, essas transformações não seriam suficientes para acabar com o machismo e o sexismo. Afinal, elas estavam sofrendo violência de gênero dentro dos próprios movimentos ditos revolucionários que elas faziam parte. As suas demandas eram completamente banalizadas ou invisibilizadas. Em depoimentos sobre experiências na luta armada, essas mulheres afirmaram que o machismo e o sexismo estavam presentes em brincadeiras, comentários e exclusões de decisões, mas também na reprodução do que ocorria na sociedade. Os homens davam para as militantes mulheres tarefas como cuidar das famílias e das crianças, fazer comida e limpar os aparelhos. E só um adendo aqui, a gente chama de aparelhos os espaços onde os guerrilheiros viviam escondidos, na clandestinidade. Quando a mulher ganhava destaque na luta armada, elas passavam a ser masculinizadas pelos homens. Afinal de contas, na concepção deles, apenas alguém com essas características masculinas poderia se destacar. E outras ainda relatam que chegaram a ser ameaçadas de perder recursos financeiros caso participassem de reuniões do movimento feminista. Essa situação toda foi chamada de difícil paradoxo, pela historiadora Célie Pinto. Um paradoxo pode ser entendido como uma contradição ou uma coisa sem lógica. E é bem isso que essas mulheres experimentaram nas organizações guerrilheiras, que deveriam ser espaços de promoção de transformações, mas acabaram diversas vezes reproduzindo opressões e violências. Mas e como as mulheres guerrilheiras eram vistas pela ditadura? Falamos das dificuldades em que elas encontraram na militância, mas e no caso do regime? Por que a gente fala de uma dupla opressão pelo Estado? A ditadura reprimia as mulheres de forma diferente. Por serem única e exclusivamente mulheres, sofriam discriminações econômicas e sociais, e o Estado ditatorial se omitia em garantir a igualdade entre os sexos. Na verdade, não tinha nenhum interesse nessa igualdade. E essa era a primeira forma de repressão. A gente ainda tem que falar das militantes que foram sequestradas, presas e detidas, e que foram submetidas a torturas físicas e psicológicas. Essas práticas tinham uma conotação sexual muito forte, e também se direcionavam às funções sociais que muitas dessas mulheres exerciam, como ser casada ou ser mãe. A gente observou que existia uma questão de gênero bastante forte na tortura física e psicológica. E também vimos que após o final da guerrilha, muitas mulheres passaram a integrar o movimento feminista. Mas você sabe como ele se organizou no Brasil? Então, no Brasil, o feminismo foi se organizando enquanto movimento no início da década de 70. Cronologicamente, esse movimento corresponderia à chamada segunda onda do feminismo, que é um conceito que pode ajudar a entender como as condições de luta e as demandas das mulheres foram se alterando com a passagem do tempo. Antes de falar o que foi a segunda onda, deixa eu te explicar rapidinho o que foi a primeira.
As pessoas que assumem essa caracterização para a história do feminismo dizem que a primeira onda foi uma luta por direitos civis e políticos, ou seja, direito à educação, ao trabalho e ao voto. Quanto à organização, destacam-se lideranças que conduziram os debates em espaços de formulações de leis. Bom, entendida essa parte, vamos voltar para o que era a segunda onda. Esse segundo momento se inicia no final da década de 1960 e vai até a década de 1980. Se observarmos, é uma cronologia bem parecida com a da ditadura. Nesses anos, as mulheres se encontravam no Brasil passaram a se informar sobre os movimentos feministas internacionais. E as mulheres que estavam no exterior, no exílio, porque elas foram perseguidas pela repressão, também começaram a se organizar. Entre os anos de 1975 e 1979, algumas militantes que estavam no exílio formaram algo que a gente chamou de Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris. O círculo tinha a presença de uma postura ideológica de luta de classes, assim como entendimentos adquiridos em exílio a partir das reflexões sobre o estilo do feminismo europeu. Dessa forma, em 1976, elas lançaram uma cartilha política com os seguintes dizeres: ninguém melhor que o oprimido está habilitado a lutar contra sua opressão. Nosso objetivo, ao defender a organização independente das mulheres, não é separar, dividir, diferenciar nossas lutas das lutas que conjuntamente homens e mulheres travam pela destruição de todas as relações de dominação da sociedade capitalista. Fecha aspas. Mulheres que antes viam a luta de classes como a única prioridade passaram a compreender que a opressão de gênero não se resolveria automaticamente com a queda da ditadura. Ao longo do tempo, a ideia de que o pessoal é político passou a unificar o pensamento das mulheres e, com isso, valorizar a ideia de que não havia uma hierarquia nas demandas de transformação da sociedade. Na segunda onda, houve um ano de grande importância, 1975, que foi declarado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Ano Internacional da Mulher. No Brasil, o movimento feminista aproveitou a oportunidade e fundou o Movimento Feminino pela Anistia, uma organização que foi fundamental para a campanha da anistia às pessoas presas e perseguidas políticas. Muitas das mulheres que integravam o movimento também haviam sido vítimas da ditadura, e seus amigos, companheiros e familiares seguiam banidos, exilados ou presos. Ah, e aqui vai um spoiler histórico. A Lei da Anistia foi aprovada em 1979 e, infelizmente, não contemplou todas as demandas dos movimentos sociais, sendo menos ampla e geral para os opositores da ditadura e total para os civis e militares agentes da repressão. Nos anos 1980, os espaços de participação foram se ampliando. As mulheres compunham boa parte dos movimentos sociais, realizando pressão, e se fizeram mais presentes nos espaços decisórios importantes, como na elaboração da Constituição de 1988. Nesse momento, as mulheres conquistaram espaço institucional por meio de conselhos da Condição da Mulher, além da criação das delegacias da mulher, e passaram a ter participação política efetiva quando comparado aos anos anteriores. No entanto, comparativamente, os homens ainda estavam em um número muito maior. Como podemos acompanhar, a participação das mulheres na luta contra a ditadura no Brasil, embora muitas vezes invisibilizada, foi fundamental para resistir ao regime. Elas enfrentaram a dupla pressão do Estado e o machismo e sexismo dentro da própria esquerda. Elas também fundaram e coordenaram movimentos sociais importantíssimos para a garantia de direitos no término da ditadura e na elaboração da Constituição de 1988. E, além de tudo isso, também abriram portas para um país mais justo, onde suas demandas começaram a ser reconhecidas e levadas em consideração no âmbito político e social. Quem vai contar mais sobre o movimento das mulheres durante a ditadura para nós é a entrevistada do próximo episódio do nosso podcast, a Débora Creus. A Débora é historiadora e professora de história, e hoje trabalha no Instituto Federal do Sergipe. Ela é doutora pela URGS, além de ter sua formação em história, ela também é bacharel em direito pela UFPEL. A Débora defendeu sua dissertação de mestrado em 2015, no programa de pós-graduação em História da PUC-RS. O objetivo do trabalho era abordar a militância clandestina de mulheres contra a ditadura, compreendendo como a sua atuação influenciou a formação do movimento feminista nacional.
A entrevista encarará com mais detalhes o discutido até então. Este foi o 7º episódio do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis na página do Antares, nos principais agregadores de podcast e no YouTube. Confira a entrevista com a Débora Creus no episódio 8. Para conhecer mais sobre o Projeto Antares, siga nossa conta no Instagram, @podcastprojetoantares, tudo junto. E os endereços do site e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde também você encontra sugestões de filmes, livros, músicas e outras produções que complementam o tema que abordamos hoje. Esse episódio teve produção, roteiro e apresentação de Luísa Richter, com edição e efeitos sonoros de Maria Eduarda Batistella e arte da capa de Bárbara de Almeida Severo. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.